Oi, eu sou a professora Rosi e hoje nós vamos ver o que é o predicado. Predicado é tudo aquilo que sobra do sujeito na oração. Nós temos o sujeito, que sobra do sujeito é o predicado. Por exemplo, Maria foi à feira. Quem foi à feira? Maria. Maria é o sujeito. Qual é o predicado? Foi à feira. Depois nós temos, choveu intensamente ontem. Aí tem sujeito? Não, porque é sujeito inexistente, o sujeito não existe. Isso quer dizer que toda a oração é predicado. Choveu intensamente ontem é o predicado. Gritaram na rua. Quem gritou? Sujeito indeterminado, eu não sei. Isso quer dizer que gritaram na rua é o predicado, ok? E aí nós vamos ver os tipos de predicado. Predicado verbal é quando nós temos como núcleo, como palavra mais importante do predicado, o verbo de ação. Então, nesse caso aqui, o aluno estuda para o vestibular. Qual é o predicado? Estuda para o vestibular. Nesse caso aqui, nós temos o verbo estudar, que é um verbo de ação. Tá? A diferença do verbo de ação para o verbo de ligação é que o verbo de ação indica a ação que o sujeito está praticando. O verbo de ligação apenas liga o sujeito ao predicativo do sujeito. O verbo de ligação não mostra ação nenhuma. O verbo de ação, sim. Então, nesse caso, o aluno estuda para o vestibular, nós temos um verbo de ação. Nesse caso aqui, nós temos um predicado verbal, porque temos um verbo de ação, tá? Olha, o predicado é nominal, nesse caso. O aluno está cansado. Nesse caso, nós temos um verbo de ligação que não tem importância. Ele serve apenas para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, o sujeito ao nome, tá? Que nós chamamos de nome predicativo do sujeito, que é uma qualidade do sujeito ou um estado do sujeito. Nesse caso aqui, nós temos o verbo de ligação, que não tem importância, ele serve só para ligar o sujeito ao predicativo. Então, os verbos de ligação geralmente são ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tá? São esses geralmente os verbos de ligação. Mas qual é a palavra principal desse predicado nominal? É cansado. Então, se cansado é a palavra mais importante, ele é um predicado nominal por isso, tá? E o predicado verbo nominal é quando junta os dois. Olha só esse caso. O aluno estuda cansado para o vestibular. Juntou os dois. Juntou o verbo estudar, que é um verbo de ação, e juntou um nome, um predicativo do sujeito que é cansado, que é uma qualidade ou estado do sujeito, tá? É como se nós falássemos duas orações, olha só. O aluno estuda para o vestibular, ele está cansado. É como se nós tivéssemos duas orações em uma só. Então, o aluno estuda cansado para o vestibular é um predicado verbo nominal, porque tanto o verbo é de ação, é importante, quanto cansado também é um predicativo do sujeito, também é importante. Então, nós temos dois núcleos, ok? Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho, eu fico te aguardando para uma próxima. Fica com Deus, tchau!